Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Casal acusado de homicídio é levado a julgamento em Patos de Minas. Vamos falar dos preparativos para o lançamento da FenaMilho que acontece neste sábado. Na edição desta sexta-feira você vai ver também. Polícia apreende barra de maconha com passageiro de ônibus. Foragido da justiça é localizado na BR-365 em Patos de Minas. Queda de árvore na Avenida JK mobiliza a ação do Corpo de Bombeiros. O aumento nos casos de febre chikungunya entre os mineiros. 4 mortes são investigadas. De olho nas vendas para a Páscoa, lojistas projetam comercializações em dobro dos ovos e chocolate. Famílias perdem casa própria por inadimplência. Entrega das declarações do imposto de renda batem recorde. O que o contribuinte deve fazer para destinar até 3% para entidades? No Dia Mundial do Sono, a gente fala sobre a Síndrome do Sono Insuficiente. Esses são alguns dos destaques do NTV News que está começando a partir de agora. A polícia ainda está à procura dos 4 envolvidos no homicídio de um homem de 22 anos, registrado no início da noite de ontem, no bairro Quebec, em Patos de Minas. Por volta das 18 horas, Igor Brandão, de 22 anos, conduziu uma motocicleta pela Rua 12. E quando foi entrar na Avenida Ronaldo Fernandes de Souza, no bairro Jardim Quebec, ele foi surpreendido por 4 homens em 2 motocicletas. Os garopeiros armados teriam descido e abriram fogo contra Igor. Acionamos, a perícia e foi constatado que 4 indivíduos, em 2 motocicletas, efetuaram vários disparos de arma de fogo contra o Igor e que desses disparos 6 acertaram ele, sendo 5 nas costas e 1 na parte frontal no queixo. A companheira da vítima disse à polícia militar que o homem tinha saído para comprar leite para a filha. Igor possui algumas passagens pela polícia. Nós conseguimos fazer os levantamentos, o Igor tinha algumas passagens policiais. Agora, levantamentos ainda da provável motivação do crime ainda está sendo levantado preliminarmente, Ainda não tem-se a certeza da motivação desse homicídio do Igor. Igor deixa a esposa que, segundo informações, está grávida e, além disso, deixa também uma filha de 2 anos. Os homens que praticaram o crime fugiram do local. Conseguimos já fazer alguns levantamentos aqui, em conversas aqui e diligências. Já conseguimos identificar aí prováveis autores e características das motos. Agora são informações preliminares, que nós estamos continuando aí fazendo levantamentos para poder encontrar, identificar e prender os autores desse crime. A polícia agora conta com a ajuda da população para seguir com as investigações. O local em que ocorreu o crime não possui câmeras de segurança. Como o local aqui, a princípio, não tem câmeras de vigilância, E se não for as informações da população para auxiliar a polícia militar, nós não conseguiríamos aí fazer os levantamentos necessários para poder identificar os autores do crime. Vamos fazer um giro com as notícias policiais de Patos de Minas e região. Em Monte Carmelo, a polícia apreendeu pistola calibre 380, munições, papelotes de cocaína, tabletes de pasta base, faca, R$ 2.504 em dinheiro, aparelhos celulares e veículos, após denúncia de tráfico de drogas. Pelo menos 4 homens de 21, 27, 29 e 32 anos de idade foram presos durante a ocorrência. Também durante a noite desta quinta-feira, uma ação policial resultou na apreensão de tabletes de maconha na BR-146. Os materiais estavam com o condutor de uma motocicleta. Ele contou ter adquirido a droga por R$ 100 de uma adolescente de 15 anos em Cruzeiro da Fortaleza, que acabou sendo localizado. Com ele, os policiais apreenderam mais uma porção de maconha e papelotes de cocaína. Ambos foram levados para a delegacia. Um homem que estava foragido da justiça pelo crime de tráfico de drogas foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na BR-365 em Patos de Minas. Ele conduzia um caminhão-baú quando foi parado em uma fiscalização. Durante a checagem dos documentos, ficou constatado que o motorista estava sendo procurado pela Justiça por meio de um mandado expedido em fevereiro deste ano. Ele foi detido e levado para a delegacia de plantão. Na BR-352, em Patos de Minas, a Polícia Militar Rodoviária localizou uma barra de maconha durante fiscalização em um ônibus que saiu de Uberlândia. A droga estava na mochila de um passageiro de 22 anos. Ele disse que pretendia desembarcar em Patos de Minas, de onde seguiria para a cidade de Brasilândia, mas acabou sendo preso em flagrante por tráfico de drogas.
Um homem foi preso no início da tarde desta sexta-feira ao ser flagrado tentando furtar pacotes de picanha em um supermercado em Patos de Minas. Segundo as informações, ele colocou as 2 peças de carne dentro da calça, mas a ação foi percebida por funcionários do estabelecimento que acionaram a polícia militar. O homem, que é da cidade de Anápolis e já tem outras passagens, inclusive por latrocínio, foi levado para a delegacia de plantão. Na sequência, você vai ver o aumento nos casos de febre chikungunya entre os mineiros. E queda de árvore na Avenida JK mobiliza a ação do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros foi acionado nesta sexta-feira para atender a uma ocorrência de queda de árvore em via pública. O fato chama atenção pelo risco que oferece ao trânsito, principalmente no período noturno. A ação foi realizada nesta madrugada por volta das 2 da manhã na Avenida JK, bairro Planalto, em Patos de Minas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência de queda de árvore em via pública. No local foi feita a poda dos galhos com risco de queda e retirados os que ocupavam a pista. Foi assim curioso porque não estava ventando e não estava chovendo. Caiu assim sem nenhuma intempérie, né? Caiu na pista, era uma árvore grande, então assim, um galho dela caiu e ele praticamente bloqueou a pista inteira da JK. Então nós chegamos lá, fizemos primeiro a sinalização, né? E em seguida a gente fez o corte do galho e a remoção para liberar a pista e garantir a segurança dos usuários daquela avenida ali. A Defesa Civil, juntamente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou no ano passado e no início desse ano uma vistoria em diversos pontos da cidade para monitorar os locais que oferecem esse tipo de risco. O Corpo de Bombeiros chegou a acompanhar a ação em algumas etapas, mas de modo geral as equipes são acionadas em situações específicas. O bombeiro ele faz a vistoria em árvore quando ele é demandado pela população para uma árvore que está, depois de um vendaval, por exemplo, a árvore fica quebrada, né, e aí está com um galho lá oferecendo risco de queda, ou a própria árvore caiu mesmo, né, aí bombeiro nesses casos assim, de urgência e emergência, o bombeiro faz o corte, né, tem alguns critérios que o bombeiro observa para fazer o corte, né, mas o bombeiro ele é muito focado nessa questão emergencial. Portanto, vale lembrar que o Corpo de Bombeiros só atende ocorrências de caráter emergencial e quando há necessidade de maior estrutura, como em casos de grandes galhos de árvores caídos na pista ou animais de grande porte que exigem maior esforço. Caso a pessoa que testemunha a situação de risco consiga realizar a remoção por conta própria, não é necessário acionar o Corpo de Bombeiros. Do contrário, a demanda pode ser solicitada via 193. Questão de, por exemplo, galho, árvore caída, né? Galho grande ou a própria árvore caída na via, tanto na área urbana quanto na área, nas rodovias, na área rural, pode acionar o Corpo de Bombeiros via 193, né? Passar a localização e a gente vai fazer essa remoção desse galho ou dessa árvore. É importante o trabalho do Corpo de Bombeiros, mas aí já é depois que acontece, o bombeiro está aí para fazer esse trabalho mesmo de resgate. Agora é preciso que o município também tome providências, né, para fazer o monitoramento, para poder analisar esses pontos onde pode ocorrer isso, porque nesse período de verão, quando vem aquelas instabilidades, né, com chuva e geralmente acompanhadas de vento forte, vai acontecer, todos os anos acontece de queda de árvores. Ainda bem que ninguém se feriu, não tivemos aí um problema mais grave, mas é um risco sim, com relação a essas árvores que já estão aí, de certo modo, comprometidas. E um trabalho de verificação, de fiscalização poderia ser realizado aí durante o ano, né, durante os meses que antecedem esse período de chuva, para poder sim fazer o poda ou corte dessas árvores que oferecem riscos. Porque pode acontecer uma tragédia aí, sem que ninguém tenha tomado nenhuma providência, nenhuma medida preventiva para evitar que isso acontecesse. Pelo menos fiscalizar, buscar, né, informações sobre essas árvores mais antigas, a situação desses troncos maiores que podem aí, no momento de chuva rápida, porém com ventos fortes, cair sobre essas vias, como aconteceu na Avenida JK. Olha, a explosão no número de casos de febre chikungunya em Minas tem sido aí realmente preocupante. Só em 2023 são mais de 27 mil casos prováveis, 4 mortes estão sendo investigadas. Já na capital são mais de 200 casos em menos de 3 meses. Em Patos de Minas nós temos aí 9 casos registrados. O número de
É quase o dobro, né, registrado durante todo o ano passado. Os sintomas são muitos e podem persistir por um bom tempo. Há exatamente um ano, eu tive o diagnóstico de chikungunya. Uma manhã de sábado eu acordei sentindo algumas dores articulares, aquilo ficou um pouco estranho, não era comum. E ao longo do dia essas dores aumentaram e eu tive muita febre. Até o momento, um ano depois, eu ainda sinto dores, principalmente na articulação dos dedos, O polegar é o que mais dolorido, principalmente para exercícios de movimentos de preensão. O vírus chikungunya ainda é pouco conhecido. No Brasil, a circulação da doença foi identificada pela primeira vez em 2014. Ela é transmitida principalmente pelo Aedes aegypti, mosquito que também transmite a dengue e a febre amarela, doenças com sintomas parecidos, o que acaba dificultando o diagnóstico preciso. A diferença maior é numa fase, depois da fase aguda, que normalmente na dengue o paciente recupera, ele só persiste às vezes uma fadiga, que logo recupera. Na chikungunya não, pode persistir uma dor articular e essa dor articular pode evoluir para uma inflamação nas articulações, como artrite. Então, isso que diferencia mais uma condição da outra. No estado, além dos 27.514 casos prováveis e dos 7.555 confirmados em 2023, 4 mortes são investigadas pela Secretaria de Saúde. Agora a gente está observando mais casos na região metropolitana, em regiões onde não havia chikungunya, mas as condições estão dadas. Temos muitas pessoas que não tiveram contato com o vírus, então muitas pessoas susceptíveis. Então, espera-se um aumento importante dos casos de chikungunya também. A professora Meirelli ainda se recupera da doença um ano depois. Eu passei pelo reumatologista, ortopedista principalmente e nutrólogo, fiz uma dieta buscando alimentos que ajudassem nesse processo inflamatório. O reumatologista também fez uma intervenção medicamentosa e o ortopedista avaliou e prescreveu infiltrações, Eu precisei fazer injeções dentro das articulações dos joelhos com suplementações anti-inflamatórias, lubrificantes, para reduzir as dores. Em alguns casos, os sintomas podem se tornar crônicos. Para evitar tantos transtornos, a melhor dica é a prevenção. Os cuidados são os mesmos na dengue. Então, normalmente evitar água parada, com tudo que a gente escuta aí, nas campanhas, a gente tem que colocar em prática, Evitar que o mosquito se prolifere ou na nossa casa, no nosso ambiente, na nossa comunidade, evitar, por exemplo, se expor. Isso é uma medida, na medida do possível, a gente pode usar o repelente. Os repelentes, eles têm alguma eficácia, embora não seja 100%. Roupas de manga comprida também, roupas que protejam a pele, da exposição da picada do inseto, também são interessantes. Evitar se deslocar para cidades ou localidades onde esteja ocorrendo surto, ou de dengue, ou de chikungunya. São as medidas mais simples, é o que a gente tem agora. Medidas que ajudam a evitar problemas mais sérios aí causados pelo Aedes aegypti. A gente faz um rápido intervalo e na volta tem a previsão do tempo para o fim de semana. Você vai ver também que, de olho nas vendas para a Páscoa, lojistas projetam comercializações em dobro dos ovos e chocolate. Amanhã tem o lançamento oficial da FenaMilho 2023 com um show de Mato Grosso e Matias. E a NTV vai transmitir toda a movimentação a partir das 22 horas. A preparação para a festa de lançamento da FenaMilho 2023 começou bem cedo nesta sexta-feira. Ainda pela manhã, a estrutura de palco já estava sendo montada. Funcionários já estavam trabalhando para deixar tudo organizado até o horário da festa. É aqui que o público vai saber oficialmente todas as novidades para esse ano. O público pode esperar um lançamento diferente, com muitas surpresas. A gente está chegando com uma estrutura inovadora, com atrações
entre o Mato Grosso, que é um público mais antigo, e a Bárbara, para mesclar um pouco, e tem bastante novidade, e onde a gente vai lançar toda a nossa grade da Fenamilha 2023. E estamos com uma expectativa muito boa e vamos aguardar um público gigantesco aqui amanhã. A expectativa é de casa cheia neste sábado a partir das 8 da noite. O esperado é que 15 mil pessoas compareçam à festa de lançamento, com atração principal de Mato Grosso e Matias. E para quem não puder comparecer à festa, não se preocupe. A NTV vai transmitir tudinho para você, a partir das 10 da noite no canal 8.1 ou pelo site ntv.tv.br ou ainda pelo Facebook NTV Patos de Minas. Uma parceria de longa data entre a produção da festa e a emissora para garantir o seu entretenimento. A NTV vai cobrir o evento. E já é uma parceria de longa data e vamos ser parceria da NTV também na Fenamilha 2023. Com a proximidade da Páscoa, já no próximo mês, as prateleiras dos supermercados estão repletas dos famosos ovos e chocolate, né? Água na boca. A expectativa para esse ano é de dobrar o número de vendas em relação ao ano passado. Há pouco menos de um mês para a Páscoa, os ovos de chocolate já estão chegando aos supermercados. No índice de preços ao consumidor amplo 15 de fevereiro, prévia da inflação do mês, chocolates e bombons tiveram aumento de 12,41% nos últimos 12 meses acumulados. Com o aumento, quem comprou um ovo de Páscoa por R$ 50 no ano passado, agora pode ter que pagar em torno de R$ 56 pelo mesmo produto. Em Patos de Minas, no entanto, o impacto nos preços deve ser menor. Esse ano, nossa expectativa está dobrada. Apesar de todo mundo falar da crise disso, crise daquilo, mas nós resolvemos não participar da crise. Nós resolvemos ser proativos. E com isso, nós resolvemos fazer o produto aqui na loja, né? Nós temos confeitaria, compramos os chocolates antecipadamente, uns 60 dias antes, e não teremos aumento, apenas atualizações, né, de inflação. Então não temos aumento, só atualização mesmo. Em alguns supermercados da cidade, ignorando marcas, a variação de preço do produto pode variar entre R$ 6,50 um ovo de 50 gramas, de um dos mais baratos, até R$ 78,00 um de 150 gramas, de marca mais cara. Essa preparação se inicia com pelo menos 2 meses de antecedência, para que haja prazo suficiente para fazer o estoque, pegar produtos mais em conta e preparar as lojas para receber os consumidores. Todos os projetos que nós realizamos, idealizamos dentro da nossa empresa e dentro da associação, nós fazemos acontecer, geralmente é 60 dias antes, né? Porque você não consegue preparar a estrutura para dar uma boa experiência de compra, né, para o cliente. E também o produto tem que ser muito bem feito. E para isso precisa de tempo, de planejamento, de mão de obra especializada, e aquela que não é especializada a gente conseguir treinar a tempo. E este é um produto para todos os tipos de gostos e perfis. Nós temos vários tipos de clientes. Nós temos aí o público infantil, nós temos os jovens, né, que vai presentear sua namorada. Nós temos aí o pessoal que já é casado, já da melhor idade, que também faz o presente. Então, para cada público desse, nós temos as variações de tamanho, um tamanho menor, um tamanho médio, enfim, o tamanho do amor, né? A gente brinca. E então nós temos para atender todos esses públicos, desde a criança até a pessoa da melhor idade, né? E com esses preços bem acessível a todos os públicos. Agora vamos saber como é que fica o tempo no fim de semana. Previsão do tempo. Os dados do IMET indicam tendência de manutenção do calor e possíveis instabilidades no Alto Paranaíba e Noroeste. O fim de semana deve ser de céu com muitas nuvens e ocorrências de pancadas de chuva isoladas. A umidade relativa do ar registra 40%. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 19 e 30 graus no sábado. Para o domingo, mesma variação. Em Lagoa Grande, de 23 a 32 no sábado e no domingo,
mínima de 23 e máxima de 31 graus. Em São Gotardo, no sábado e no domingo, as temperaturas variam de 19 a 29 graus. Em João Pinheiro, previsão de mínima de 21 e máxima de 34 no sábado e no domingo, variação de 21 a 32 graus. Em Patrocínio, as temperaturas variam de 19 a 29 graus no sábado e no domingo, a máxima prevista é de 28 graus. Depois do intervalo, famílias perdem casa própria por inadimplência. Entrega das declarações do imposto de renda batem recorde e o que o contribuinte deve fazer para destinar até 3% para entidades. Um número triste e impressionante. Mais de 6.500 famílias perderam seus imóveis só nesse início de ano no país. Em Minas Gerais, foram 1.000 famílias, de acordo com a Associação dos Mutuários. O motivo é a dificuldade de manter as parcelas do financiamento em dia. Carla foi surpreendida há alguns dias com uma carta de cobrança avisando que seu imóvel poderia ser leiloado por causa do atraso do pagamento das parcelas de financiamento. Com medo de perder a casa, ela procurou por ajuda para tentar negociar a dívida. A pandemia complicou muito, aí eu não estava recebendo assim valor assim, muito alto para poder pagar. Estava recebendo muito pouco, aí eu não estava com condições de pagar. Ou eu comia, bebia, ou eu pagava. Minha menina pequena também estava ficando difícil, eu sou sozinha. A inadimplência imobiliária ocorre muitas vezes por desemprego e problemas de saúde. Quando o devedor atrasa mais de 3 meses o pagamento das prestações do imóvel, o banco notifica o proprietário por meio do cartório. O cartório vai até o devedor e notifica, permitindo que em 15 dias ele pague tudo que está em aberto, as parcelas em aberto, e mais as despesas de cartório. Se isso não ocorrer, o banco recolhe o ITBI, passa a propriedade para o nome dele e aí coloca nos leilões. São 2 leilões públicos, o primeiro pelo valor de avaliação e o segundo pelo valor da dívida. O alerta é para que as pessoas tentem negociar os débitos do imóvel o mais rápido possível com os bancos, para evitar o processo de execução. Alguns programas permitem que o proprietário avise quando não conseguir quitar o financiamento, negociando uma nova data para o pagamento e evitando assim a perda do bem. Na própria agência onde foi feito o contrato, muitas vezes tem algumas ferramentas que podem ajudar o consumidor. Tanto aquele que está em dia e não vai conseguir pagar, é uma pausa de pagamento. Aqueles que estão atrasados, uma incorporação, que é jogar para o final. Aqueles que têm fundo de garantia podem usar para pagar parcelas em aberto, até 6 parcelas. Ou, depois de tudo isso, se ainda não resolver, ainda tem o Poder Judiciário. Mas deixa como último esteio. Procura o banco tão logo perceba que vai ter problema na frente. Carla está em negociação com o banco. O desejo agora é zerar as dívidas e ser feliz com as crianças no imóvel que sempre sonhou. Eu quero continuar tudo direitinho de novo. Eu não posso perder, nosso Deus, é meu sonho, meu dos meus filhos. Vamos ao nosso giro de notícias desta sexta-feira. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou resolução que estabelece em 12% o teor de mistura obrigatória do biodiesel no óleo diesel fóssil a partir do mês de abril e o aumento para 15% de forma progressiva até 2026. Hoje esse percentual é de 10%. Com a medida, a previsão é que haja aumento de 2 centavos no preço do diesel na bomba para o consumidor. A medida provisória que elevou o salário mínimo para R$ 1.302 foi prorrogada por mais 60 dias. A prorrogação foi autorizada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Desta forma, o Congresso terá mais 60 dias para analisar a medida provisória, quando poderá aprovar, rejeitar ou modificar o texto. A medida foi editada em meados de dezembro do ano passado e está em vigor desde janeiro deste ano. A estimativa preliminar do PIB de Minas Gerais para 2022 totalizou 924,7 bilhões de reais. Na comparação dos últimos 12 meses com o resultado acumulado no ano, houve crescimento de 3,5% no estado, valor acima da taxa de expansão observada no cenário nacional, que foi de 2,9%. Em 2022, o PIB de Minas representou 9,3% do produto agregado nacional, incremento de 0,1 ponto percentual no comparativo com o ano anterior.
quando representou 9,2% do PIB brasileiro. Com isso, o PIB de Minas Gerais teve a maior representação no cenário nacional dos últimos 20 anos. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.574 da Mega Sena, realizado na noite dessa quinta-feira em São Paulo. Os números sorteados foram 12, 17, 43, 44, 48 e 60. O prêmio acumulado para o próximo concurso está estimado em R$45 milhões. Os acertadores da quina recebem R$ 41.754,98 e a quadra paga aos acertadores R$ 926,70. Em apenas 2 dias, a Receita Federal recebeu mais de 2 milhões de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física. Até às 17 horas de ontem foram enviadas 2.164.378 declarações. Neste ano, o prazo de entrega mudou. Teve início no dia 15 e vai até às 23h59 do dia 31 de maio. Necessitando de ajuda para a finalização de uma nova ala, o Lar Vicentino Padre Alaor está pedindo ajuda para conseguir doações que podem ser realizadas por meio do imposto de renda, junto ao Fundo do Idoso. Com 70 anos de tradição, o Lar Vicentino Padre Alaor acolhe 58 idosos. Porém, por se tratar de uma entidade filantrópica, a instituição necessita de doações para proporcionar mais conforto e melhoria aos internos. Uma possibilidade de ajudar é destinando parte da declaração do imposto de renda ao Fundo para o Idoso, que, dentre várias instituições, beneficia a Vila Padre Alaor. Nós fizemos ano passado aí um trabalho junto aos contadores, o pessoal de contabilidade, pedindo esse apoio a cada um que for fazer a sua declaração de imposto de renda para fazer essa contribuição. Quem fizer essa contribuição até 31 de dezembro, fizesse já a declaração, poderia recolher só 3%. E se não fez, se fez, por exemplo, fez 4%, esse ano ele pode deduzir mais 2%. E quem não fez nenhuma doação nesse sentido, esse ano ele faz com 6%. Pessoas físicas podem destinar até 6% do total devido e pessoas jurídicas 1% do imposto. As doações são feitas por depósito para a conta bancária do Banco do Brasil 77282-8, agência 0190-2, cujo CNPJ é 24 980 431 000-20. E a comprovação é emitida pelo site do Aprova Digital, acessado pelo endereço patosdeminas.prefeituras.net. Isso vai nos ajudar muito, com a renda e a necessidade que essa instituição precisa para dar uma melhor qualidade de vida aos nossos idosos. E aqueles que têm o seu contador, conversa com o contador na hora de fazer a declaração de imposto de renda, que ele orienta bem. E aquele que não tem contador ainda, ou ele mesmo é o próprio contador dele, também, por favor, nós pedimos esse apoio para que esses recursos, de grão em grão, como diz o ditado popular, galinha enche o papo, e de grão em grão nós podemos acolher melhor os nossos idosos e recolher um valor significativo para essa instituição. Desde 2014, a Vila tenta finalizar a construção de 2 blocos para transferir a sede e consultórios de psicólogos e fisioterapeutas, bem como os dormitórios dos idosos, já que o Ministério Público condenou a estrutura que é ocupada atualmente. Nós temos a nossa obra aqui, que é antiga, desde 1953, ela está condenada pela Vigilância Sanitária e até nós temos hoje o alvará sanitário em virtude da construção nova. A construção nova está prestes a ser inaugurada, estão faltando alguns serviços externos, mas por causa do período muito chuvoso aí não foi possível fazer, mas já está nos finalmente. Temos ainda algumas coisas para colocar, mas está em trabalho direto aí para terminar o mais rápido possível. Com quase uma década de obra, ainda não há previsão para que o segundo bloco seja finalizado. Além da doação de parte do imposto de renda, os telespectadores também podem ajudar com materiais de construção. Nós pedimos também, independente da sua contribuição do imposto de renda, nós vamos precisar aqui de material como tijolo, como esses blocos, cano, PVC para fazer o escoamento de água, captação de água. Nós vamos precisar também desse tipo de material. Também nós estamos precisando de concreto, cimento para fazermos um concreto nos passeios externos. Então, alguém quiser fazer essa contribuição, nós agradecemos antecipadamente. O Pix da Vila Padre Alaor é o CNPJ 23 357 775 0001 14. A entidade filantrópica fica na rua Mata dos Fernandes, número 460, no bairro Vila Garcia. Você pode fazer a contribuição direta aqui, nós temos bloco de recibo, que a pessoa pode ligar e pedir para buscar em casa, ou pode fazer a transferência, só ligar aqui falando
qual os dados que precisa, nós passamos, que é do Pix, né, também, e o telefone de contato 3821-2711. A seguir aqui no News, no Dia Mundial do Sono, a gente fala sobre a síndrome do sono insuficiente e casal acusado de homicídio é levado a julgamento. Foi levado a júri nesta sexta-feira em Patos de Minas, um casal acusado de homicídio ocorrido no ano passado. O repórter Caio Machado tem as informações. Estão sendo julgados nesse momento aqui no Fórum Dr. Olímpio Borges o casal José Felipe dos Santos e Franciele da Silva. Eles são acusados do assassinato de Paulo César Souza Cacheta, de 30 anos, que aconteceu no dia 3 de maio de 2022 em uma casa na rua Maria da Conceição Melo Borges, no bairro Planalto. O crime chamou a atenção da sociedade na ocasião em que foi divulgado, primeiro pela brutalidade de como o crime aconteceu. O Paulo foi morto a pauladas e facadas e segundo pelo fato de que os suspeitos apresentaram duas versões sobre como o crime poderia ter ocorrido. A primeira versão foi que o casal Franciele e José estavam em casa assistindo televisão durante a noite, quando uma pessoa teria invadido a casa. Eles então apagaram as luzes, esperaram a pessoa chegar e surpreenderam ela pelas costas com facadas. Em seguida, eles arrastaram o corpo da vítima para fora do imóvel. Após o José Felipe ser preso, a Franciele revelou outra versão para a Polícia Civil que foi considerada, que os dois estavam em casa consumindo bebidas alcoólicas junto da vítima Paulo César e que em dado momento o José Felipe teria ficado com ciúme e dito para ele que queria matá-lo. Os dois então foram para a cozinha, o José Felipe começou a esfaquear a vítima, que conseguiu se desvencilhar e começou a estrangular o José Felipe, momento em que a Franciele se apoderou de uma faca e desferiu golpes nas costas do Paulo César. Em seguida, ele também sofreu algumas agressões com pauladas, diversas pauladas, inclusive na cabeça. Então o casal arrastou o corpo para fora de casa e o José Felipe teria gravado um vídeo se vangloriando do ato. O crime repercutiu bastante e hoje, no dia quase um ano depois do incidente, o casal está sendo julgado aqui nesse momento. A previsão é que o julgamento se encerre por volta das 8h30. A gente não tem ainda o resultado desse júri, né? Esse resultado ainda não saiu, então a gente está aguardando para dar essa informação para você no final dessa edição ou amanhã em nossos telejornais. No Dia Mundial do Sono, a gente fala sobre como lidar com os distúrbios do sono e melhorar a qualidade de vida. Uma noite de sono ideal deve ter entre 7 e 9 horas por noite. Esta recomendação é da Associação Brasileira do Sono, que alerta que além da fadiga e mau humor, a privação de sono pode causar hipertensão, propensão para obesidade e até mesmo diabetes. A respeito das questões relacionadas ao sono, é muito importante entender que tanto o sono pode desencadear problemas relacionados à ansiedade, problemas de saúde de maneira geral, quanto problemas de saúde podem desencadear situações problemáticas no sono. Então, entender como que essa relação se estabelece é necessário para dar início a um tratamento, para compreender a nível diagnóstico o que pode estar influenciando o que e, consequentemente, escolher o que seria o melhor tratamento. Além da dificuldade de pegar no sono, do ronco e do constante estado de cansaço mesmo após uma noite dormida, o psicólogo Jorge Luiz Borges atenta para os possíveis sintomas das síndromes do sono. Todo diagnóstico relacionado à saúde mental também está muito ligado ao que é extremo. É claro que uma pessoa pode ter episódios de noites ruins, passar por um período da vida onde situações complexas podem desencadear ali questões que a atrapalhem a dormir bem à noite. Só que se isso se estende ao longo do tempo e outros prejuízos começam a vir associados a esses problemas com o sono, aí é necessário procurar um profissional para ter um pouco mais de esclarecimento e buscar também um tratamento mais recomendado para cada perfil de problema que aparece. Ainda após diagnosticado e orientado por médicos, os problemas podem continuar mesmo com uma aparente melhoria do sono, alerta Jorge. A questão é que muitas pessoas, elas buscam somente a medicação como fonte de melhora desse sono. O problema é que a medicação só não traz um sono de qualidade. A medicação ela tem a capacidade de sedar o paciente, mas não produz um sono profundo como aquele sono restaurador, aquele sono necessário. E as pessoas vão questionar, mas o que é necessário então para melhorar essa qualidade? É necessário então observar
as outras áreas da vida que podem estar desencadeando esses problemas. Como que está a relação da pessoa com a alimentação, com a atividade física, com as boas relações que ela estabelece e como que isso vai influenciar nas noites de sono. Jorge Luiz reforça que um olhar integral para a saúde física e mental e não apenas um recorte perante o sono é necessário para sanar os transtornos. Muitas pessoas, então, podem acreditar somente na medicação como uma saída, mas se a gente chama a atenção para que essa pessoa também possa buscar saúde em outras áreas da vida para que tanto física e mentalmente ela possa estar melhor. A temática da celebração do Dia Mundial do Sono é que o sono é essencial para a saúde. E para uma noite bem dormida, também é preciso estar em um ambiente com pouca luminosidade, evitar cafeína e o consumo de açúcar antes de deitar, além de deixar o trabalho de lado, não checar e-mail e nem as redes sociais. Uma boa noite de sono deixa o dia bem melhor, né? Dormir bem faz bem demais pra gente trabalhar, enfim, para tudo que vai fazer durante o dia. Na semana em que se comemora o Dia Nacional das Mudanças Climáticas, mais uma vez é preciso alertar que se nada for feito para mudar o cenário atual, o futuro estará em risco. E falando em futuro, uma menina de apenas 10 anos de idade, mineira, mostra que esse assunto é sim conversa de criança também e a esperança por um planeta melhor passa por essa nova geração. Você se lembra o que fazia quando tinha 10 anos? Brincava, estudava, assistia TV? Pois então, a Júlia Duarte faz tudo isso, mas o que ela mais gosta de fazer no meio da sua rotina de criança pode até te surpreender. Ela luta pelo planeta. Eu acabei de colocar esse T branco aqui no decorador. É isso mesmo. A Júlia, com 10 anos, tem um projeto em defesa do meio ambiente. A ligação dela com a natureza é muito forte. Através das minhas aulas online, que eu estava na aula de ciência, a gente estava estudando sobre conscientização ambiental, mudanças climáticas, e aí isso me tocou muito, sabe? Eu fiquei bem preocupada, porque eu gostava tanto de natureza, de bicho, e eu pensei assim, nossa, eles estão em perigo, eles estão correndo risco. Eu fui aprendendo mais, né, aprofundando mais no assunto, e aí eu comecei a querer fazer alguma coisa para tentar salvar o planeta. Dentro de casa, ela teve todo o apoio. A família também é engajada na causa ambiental e deu suporte para a Júlia desenvolver seu projeto Pequenos Protetores do Planeta. Nós tínhamos já uma concepção, eu e o pai, uma concepção de cuidado com a natureza, que era natural nosso, mas sem esse pensamento ambientalista. Isso a gente não tinha, né? Era uma coisa natural. E aí, quando a Júlia solicitou, que nós vivemos um tempo fora da cidade, quando nós voltamos, Júlia manifestou, foi interessante que esse gatilho veio dela, já não veio da gente, né? Então, nós vimos que, de uma maneira muito incipiente, o simples fato da gente gostar da natureza já plantou a sementinha nela para que ela despertasse. O que dirá, então, se a gente, de fato, tratar as nossas crianças com mais propriedade nesse assunto? Vendo uma menina tão jovem lutando pelo meio ambiente, já deve vir outra bem famosa à mente, Greta Thunberg. E não é nenhuma coincidência. A jovem ativista sueca é uma das inspirações da Júlia. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money. Eu vi a Greta, que era pequena, fazendo algo pelo planeta tão grande, né? E aí eu pensei assim, se ela consegue, eu também consigo. Então, foi uma inspiração muito grande para mim, justamente por isso. Aí eu criei o projeto justamente com esse lema, assim, né? Que é preciso conhecer para desejar proteger, porque a gente não protege o que não conhece. A luta da Greta, da Júlia, não é à toa. O mundo já sofre os efeitos do aquecimento global e da poluição. Os jovens são o público mais afetado. De acordo com uma pesquisa da Unicef, 1 bilhão de crianças e adolescentes estão altamente expostos a níveis extremos de poluição do ar. Um problema urgente e que deve ser tratado de forma urgente. Vendem a ideia de sustentável, mas as medidas reais que protegem o meio ambiente não são realmente adotadas. E o pior é que isso pode gerar muitos impactos negativos ao meio ambiente. A Júlia, ela tem
essa função, assim, que seria a percepção da criança na construção de políticas públicas. E é justamente isso, né, de jogar isso no espaço público, jogar isso na educação, né, da maneira que as crianças, de fato, entendam e absorvam, né, isso é muito interessante. Se isso for, de fato, para as políticas públicas, né, para a educação de base, aí a gente consegue uma mudança realmente efetiva. Hoje é Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. E só com 10 anos, a Júlia dá uma aula de consciência, de coletividade, de solidariedade. Que a história dela, que está só no comecinho, sirva para inspirar os pequenos, que inspire também os adultos a olharem um pouco mais ao redor e a cuidar do lugar onde vivemos. O planeta é a nossa casa. E se não tiver uma saúde, assim, vamos dizer, no planeta, que a nossa casa será completamente destruída. Não exatamente assim a casa onde você mora, a nossa casa normal, o lugar, o planeta, né? Dia Nacional da Conscientização foi ontem, mas essa semana toda lidar com essas questões relacionadas ao clima, relacionadas à proteção do meio ambiente. Que as novas gerações, então, né? Essa é a nossa expectativa, é que as novas gerações tratem melhor o nosso planeta, né? Do que foi tratado até agora. O NTV News termina. Volta amanhã às 19 horas. Eu te encontro na segunda. Bom fim de semana e até lá.